Nesse vídeo, na nossa etapa 6, nós vamos falar um pouco sobre LEDs em série e LEDs em paralelo. Como assim? Na verdade, a gente vai falar como ligar mais de um LED no nosso circuito. A primeira forma é ligar eles em série. O que quer dizer em série? Eu vou ligando um no outro. Vejam que esse conceito é um pouco difícil de entender. Por quê? Porque quando a gente fala em corrente, a gente não está falando simplesmente no positivo e no negativo, como a gente vinha falando, que eu ligo no positivo e negativo. Eu estou falando numa corrente que circula do positivo até o negativo. E quando eu ligo em série, eu vou ligar o positivo de um LED no negativo do outro. E assim por diante. Por quê? Porque eu estou falando da corrente, então ela está entrando desse lado, ela está entrando pelo positivo, saindo por aqui, entra por aqui e segue o caminho. Por isso que funciona bem. Então essa é a ligação dos LEDs em série. Não é a ligação mais recomendada. Por quê? Porque nesta ligação em série eu estou somando a resistência ou a voltagem de cada um dos LEDs. Então se eu tenho 3 LEDs de 3 volts, para carregar isso, a corrente que eu tenho que botar aqui, a tensão é uma tensão de 9 volts. Eu boto uma tensão de 9 volts e aí eu tenho ela se dividindo nos 3 LEDs. Por que não é a forma mais recomendada? Digamos que um LED dê algum problema, queime, ou não, pare de emitir a luz. Eu vou dividir a tensão dos 9 volts entre os outros dois. Ou, se um estragar, eu vou danificar todo, vou desligar todo o circuito, porque ele faça a corrente fica interrompida. Então pode acontecer qualquer uma das duas situações. Pode queimar todos ou interromper todos. Por isso essa não é a melhor conexão. A melhor ligação é uma ligação em paralelo. Mas a gente vê em seguida. Vamos para a nossa mesa de trabalho fazer um exemplo de uma ligação em série. Então nós vamos ligar na nossa fonte de 9 volts 3 LEDs em série. Então eu vou pegar cada um dos LEDs, eu peguei 3 LEDs de cores diferentes e vou ligar positivo nesse lado, negativo no outro. O próximo LED eu vou ligar onde? No negativo do anterior. E o próximo LED, mesma coisa, perninha positiva no negativo do anterior. Ou seja, criei uma série onde está esse negativo ligado nesse positivo, esse negativo ligado nesse positivo. E aí basta eu fazer a minha conexão. Ligo a minha fonte no meu botão. O botão nos ajuda muito, porque se alguma coisa der errada, basta tirar o dedo, né? Ligo o positivo no primeiro LED da série e ligo o meu negativo no negativo do último LED da série. Dificuldade. Ok. Então vejam como é que ficou. Ok, entendido? Vamos testar. Obviamente agora eu vou ligar a fonte, porque ela não estava ligada, né? A gente nunca trabalha com ela ligada. Ligo a fonte. Ela carrega 9 volts. E aí eu vou testar. Ligaram os LEDs. O verde, o azul e o branco. O verde é um LED mais fraco, né? Mas verde, azul e branco. Ok? Ou seja, liguei em 9 volts os 3 LEDs de 3 volts cada um e funcionou sem problema nenhum. Amperagem suficiente para suportar os 3. Ok? Então quando eu quiser fazer em série, é desta forma que eu trabalho. Vamos agora ver como é que a gente faz isso em paralelo. Bom, nós vimos agora então como ligar os LEDs em série. Mas e se ao invés da minha fonte ser 9 volts, ela fosse 12 volts? O que eu teria que fazer? Simples, né? A gente já viu. Bastaria ligar um resistor.
né? Um resistor que reduziria a minha corrente para que os LEDs funcionassem sem problema nenhum. Mas qual resistor eu usaria? Então, vem a nossa fórmula. 12 da minha fonte, menos 3 do primeiro LED, menos 3 do segundo LED, menos 3 do terceiro LED. Ou seja, 3 divididos por 0,02. Então eu teria um resistor de 150 ohms. Então, com o resistor de 150 ohms eu poderia manter a minha ligação em série para 3 LEDs ligando numa fonte de 12 volts. Então agora vamos para a nossa ligação em paralelo. O primeiro modelo, que também não é o mais recomendado, é ligar a fonte da mesma forma no botão. Quando eu saio do botão, eu ligo o resistor necessário para fazer a resistência e manter os LEDs em 3 volts e ligo cada um deles independente nesse resistor. Ou seja, uma ligação sai para um LED, sai para outro LED, sai para outro LED, ligando eles em paralelo. Cada LED recebe uma carga independente do outro. Com isso eu tenho cada LED recebendo 3 volts. Esse resistor tem que só permitir a passagem de 3 volts. Ok? O que acontece? Se queimar um LED, eu continuo mandando 3 volts para os outros dois, eles continuam funcionando normalmente. Por que esse jeito não é o melhor? O melhor é a gente fazer um desenho onde para cada LED eu tenho o seu resistor. Aí eu consigo colocar a corrente correta para cada LED. Então, da mesma forma, eu coloco a minha força aqui e cada um recebe a corrente necessária, que é regulada pelo resistor e que chega ao LED de forma correta. Esse é o melhor desenho para a gente ligar os LEDs em paralelo. Vamos para a nossa parte prática então. O que nós vamos ligar aqui na nossa protoboard? 3 LEDs em 9 volts, mas trabalhando em paralelo. Trabalhando em paralelo, cada um com seu resistor. Ou seja, da melhor forma possível. Certo? Então vamos lá, vamos começar a fazer o nosso protótipo. Colocar os 3 LEDs, sempre com o lado positivo para a direita. Não é uma norma, é só uma padronização que eu mesmo uso para poder saber como eu estou ligando. Depois de colocado o LED, fica difícil a gente saber qual é o lado positivo, né? Então, coloquei os 3 LEDs. Agora eu vou fazer a conexão do meu positivo no botão e vou ligar o positivo. Em vez de eu usar uma linha dessa que é muito apertada para ligar todos os fios, eu vou ligar nesse lado da protoboard, que funciona da mesma forma, né? Ou seja, quando eu apertar o botão eu energizo essa linha. Vou ligar os meus fios. Agora, antes de ligar os fios, eu vou ligar os resistores, né? Que é um pouco menor a peça. Então eu vou ligar uma perninha dele numa linha vazia e a outra perninha no positivo do LED. Repito no próximo. Só para a gente lembrar, né, esses são resistores de 300K. Né? Eu já tinha calculado no nossa etapa anterior, quando a gente estudou os resistores. E aqui nós estamos seguindo a mesma lógica. 9 volts, eu preciso liberar 3 volts, então estou botando um resistor de 300K. Coloquei os 3 resistores, vamos deixar ele encostar, né, separado. Agora vamos ligar o nosso negativo. A linha da perninha do negativo. O que faltou agora? Falta ligar o positivo. Só que vejam, eu não vou ligar na perninha do LED. Eu vou ligar na perninha do resistor. Então vamos lá. Ligo na perninha do resistor. Ok, todos no positivo, positivo, positivo. Será que vai funcionar?
Vejam então que eu estou carregando 9 volts e para cada um dos LEDs eu tenho resistência que baixa para 3 volts. Vejam que eu estou com o botão apertado sem problema. Posso ficar ligado o dia todo sem problema nenhum, porque cada resistor está garantindo que apenas 3 volts passem para o LED.